Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Olá, nós vamos continuar a nossa aula de ecumenismo, sempre, hoje ao menos, sempre procurando sistematizar com o livro A Igreja, de José Ramon Pérez, sobre elementos essenciais para entender a relação da Igreja Católica com as outras confissões cristãs e religiões indiretamente, e para depois falar do que é ecumenismo, qual a nossa visão, o que nós compreendemos por ecumenismo, tá bom? E agora, depois de ter visto as notas características da Igreja verdadeira, vamos ver uma outra afirmação. Fora da Igreja não há salvação. Então, na página 113. 113 do manual. É necessário pôr entre aspas o título desta epígrafe, por um duplo motivo. Primeiro, porque se trata de uma frase recebida da tradição, constantemente repetida pelo magistério da Igreja. Extra ecclesiam nulla salus. Um exemplo entre mil encontra-se na profissão de fé que Inocêncio III impôs aos valdenses em 1208. Cremos numa só Igreja, não a dos hereges, mas na Santa Igreja Romana, católica e apostólica, fora da qual ninguém se salva. A segunda razão do entre aspas reside no fato de que esta verdade de fé tem que ser bem entendida para não ser mal interpretada nem conduzir a enganos. Lida em sentido rigorista, a expressão levaria a afirmar que ninguém que não pertencesse à organização visível da Igreja Católica se poderia salvar em causa algum. Então quer dizer que o autor diz, se fosse do modo rigorista, moralista, nós leríamos isso dizendo que então fora da organização visível da Igreja Católica se poderia salvar em caso algum. Todos que não fossem católicos seriam condenados. Tal interpretação, tão extremista, que teve os seus defensores em diversas épocas da história, não se considera as circunstâncias de ignorância não culpável em que se podem encontrar muitos homens. Vai contra o que disse São Paulo e foi expressamente condenado em 1949 durante o pontificado de Pio XII,
Então aqui temos duas afirmações. Primeira, de Romanos 2, 12 e 16, que eu vou ler para vocês, tá bom? Depois os senhores já terão o texto explicado um pouquinho para poder aprofundar. Romanos 2, 12. Romanos 2, 12 e 16. Todos os que pecaram sem a lei também perecerão. Todos os que pecaram sobre o regime da lei, pela lei serão julgados. Pois não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim aqueles que praticam o que a lei manda. Os pagãos não têm a lei, mas embora não a tenham, se eles fazem espontaneamente o que a lei manda, eles próprios são lei para si mesmo. Eles assim mostram que os preceitos da lei estão escritos em seus corações. A consciência deles também testemunha isso, como os julgamentos interiores que ora os condenam, ora os aprovam. É o que vai acontecer no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, for julgar por meio de Jesus Cristo o comportamento secreto dos homens. Aqui São Paulo evoca o argumento de obedecer, e não obstante se tem fé ou não, ou se vive a fé ou não, obedecendo o ditame da razão, a lei natural escrita no coração. E depois essa carta de Pio XII ao arcebispo de Boston, em 8/8/1949. Temos aqui. Então agora na 114, vamos para o primeiro parágrafo, ou sexta linha, do 114. Essa interpretação radical do extra ecclesia nulla salus encontrou um terreno adubado nas duras cisões e lutas que a Igreja sofreu ao longo dos séculos. Foi possível superá-las graças à visão mais teológica e menos juridicista da Igreja, que o magistério acentuou desde o século passado. Vê-lo-emos na epígrafe seguinte. Lida em sentido positivo, o que a frase afirma inequivocamente é que a Igreja é sempre necessária para a salvação. É tão forte o vínculo que une Cristo à sua Igreja, que outra maneira de pensar esvaziaria de conteúdo a finalidade da encarnação, morte e ressurreição do Verbo de Deus, que por nós e por nossa salvação desceu do céu, como confessamos no credo. Com efeito, Cristo é a chave, como afirma São Pedro, pois não há salvação em nenhum outro, nem outro nome sobre o céu foi dado aos homens para que possamos salvar-nos. O próprio Jesus, ao dar à sua Igreja o encargo de pregar o Evangelho a todas as criaturas, assegurou: o que crer e for batizado, salvar-se-á, mas o que não crer, condenar-se-á. Ser salvo por Cristo é ser salvo pela Igreja. Nesse sentido, não há qualquer dicotomia entre Cristo e a sua Igreja. Daí, o engano radical de quem afirma sim a Cristo e não à Igreja, devido em grande parte do desconhecimento de Cristo e a confundir a Igreja com os homens que a compõem. Enfim, o sentido preciso do extra ecclesiam nulla salus dá o Concílio Vaticano II, quando, depois de fazer apelo à Sagrada Escritura e à tradição, ensina: com efeito, só Cristo é mediador e caminho de salvação, e ele torna-se
nos presente no seu corpo, que é a Igreja, ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo. Confirmou simultaneamente a necessidade da Igreja, para o qual os homens entram pela porta do batismo, pelo que não se poderia salvar aqueles que, não ignorando ter sido a Igreja Católica fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como necessária para a salvação. Contudo, ou não querem entrar nela, ou nela não querem perseverar. Essas palavras do magistério, escritas num delicado equilíbrio, se bem que esclareçam o que pode acontecer a algumas pessoas, deixam no ar uma pergunta relevante. E o que é que se passa quando a salvação da enorme quantidade quanto à salvação da enorme quantidade dos não católicos? A resposta encontra-se na reta compreensão dos diversos modos ou graus de pertencer à Igreja. Aqui está um modo de conceber. Primeiro, tiramos essa visão juridicista e vamos pela visão teológica esclarecida, que ilumina a teologia da Igreja, a eclesiologia, para compreender, sim, que não se pode falar da Igreja sem Cristo, mas nós temos que não confundir a Igreja com os homens e ver a Igreja como sacramento de salvação. Nesse sentido, agora, o autor fala dos graus de pertença à Igreja. E nesse sentido, nós vamos, então, finalizando já esse capítulo. Faltam algumas páginas, mas sempre é importante entender o que o autor procura refletir conosco. Graus de pertença à Igreja. Tal como se aludia anteriormente, na epígrafe anterior, temos de estar precavidos perante uma visão da Igreja na Terra exclusivamente como uma sociedade estabelecida entre os homens. Perspectiva esta que tende a fechar-se num dilema rígido de ser ou não ser. Se dão os requisitos juridicamente regulamentados, pertence-se à Igreja e, no caso contrário, não. Este raciocínio além de incompleto, revela-se desfocado, porque o mistério da Igreja, sacramento de comunhão, como sabemos, não pode reduzir-se a coordenadas tão estreitas. Claro, nós não podemos reduzir a Igreja a uma visão exclusivamente de sociedade. Aqui se trata de compreender a Igreja na sua essência. E o Vaticano II, na Lumen Gentium, fala que a Igreja é um sacramento de comunhão, ou seja, um sinal visível e eficaz de comunhão da humanidade com Deus em Cristo por obra do Espírito Santo. E que a Igreja é, na sua realidade mais profunda, esse canal de realização plena da comunhão. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II diz, Lumen Gentium 13:14, todos os homens são chamados a esta unidade católica do povo de Deus. A ela pertence de vários modos, ou a ela se ordenam, quer os católicos, quer os outros que acreditam em Cristo, quer finalmente todos os homens em geral, pela graça de Deus, chamados à salvação. A explicação seguinte insiste na distinção entre incorporação e ordenação à Igreja, categorias dentro das quais estabelece ainda diferenças, tal como passaremos a ver. Vamos lá, página 116, incorporação plena.
encontram-se plenamente incorporados na Igreja os que nela receberam o batismo. Igualmente os batizados validamente numa igreja cristã, separada e convertidos ao catolicismo, sempre que salvaguardem os vínculos da profissão de fé, dos sacramentos e do governo, e a comunhão com o Romano Pontífice e os bispos. Por seu lado, os catecúmenos que, movidos pelo Espírito Santo, pedem explicitamente para serem incorporados na Igreja, já lhe estão unidos por esse desejo. Nesse caso, trata-se daqueles que pediram explicitamente para serem batizados na Igreja, durante o tempo em que decorre este pedido e a recepção efetiva do sacramento. Página 117. Ao aludir à salvação, o texto conciliar encarrega-se ainda de precisar. Isso é muito importante. Não se salva, porém, embora incorporado à Igreja, quem não persevera na caridade, permanecendo na Igreja pelo corpo, não está nela com o coração. Quer dizer, não se salva o católico que morre em pecado sem estar na graça de Deus. Então isso aqui é outro ponto essencial, que seria a necessidade de conversão do coração, para unir-se essencialmente a Deus de coração. Agora, na página 117, o que é incorporação não plena? Chegado o momento de falar dos cristãos não católicos, o Concílio Vaticano II foca a questão em termos de comunhão. Faz assim sobressair aquilo que une a Igreja Católica às demais igrejas e confissões cristãs, se bem que não deixe de assinalar as carências que os impedem de ascender à incorporação plena. A Igreja vê-se ainda unida por muitos títulos com os batizados que não têm o nome de cristãos, embora não professem integralmente a fé ou não guardem a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro. Segundo diz o mesmo concílio, trata-se com certeza de uma comunhão não perfeita com essas igrejas e confissões cristãs, entre as quais convém estabelecer distinções claras. Concretamente, o grau de comunhão com as igrejas ortodoxas orientais é maior do que existe com as comunidades nascidas da Reforma Protestante. As primeiras, se bem que separadas da sé de Pedro, permanecem unidas à Igreja Católica, mediante vínculos estreitíssimos, como são a sucessão apostólica e a Eucaristia válida. Ao contrário, a ausência destes e dos outros vínculos origina o que o grau de comunhão como as segundas seja mais débil. Certo? Então está aqui entre a relação de comunhão com os incorporados não de modo pleno, por exemplo, entre os católicos e os protestantes e as comunidades e a Igreja Ortodoxa. Que as ortodoxas têm uma comunhão plena, sabendo vocês que praticamente o que falta é o ministério petrino aceito na sua totalidade. Na página 118, ferida é o termo ilustrativo que o magistério aplicou ultimamente ao estado de comunhão com as confissões cristãs separadas. No que diz respeito às igrejas ortodoxas, a ferida provém da sua explícita separação, cisma do Romano Pontífice, sucessor de Pedro. No que diz respeito às confissões protestantes, pelos motivos já apontados, a ferida é ainda mais profunda. Que dizer sobre a salvação nas confissões separadas? O Concílio Vaticano II
testemunha a existência de muitos e valiosos bens divinos nela, e que também não poucas ações sagradas da religião cristã são celebradas entre os nossos irmãos separados. Por isso, por vários modos, conforme a condição de cada igreja ou comunidade, estas ações podem realmente produzir a vida da graça. Devem mesmo ser tidas como aptas para abrir a porta à comunhão da salvação. Aqui fala de bens divinos, graças, sacramentos, né? Que é aí que deve ser avaliado de cada confissão. Como podemos apreciar o texto ainda que reconheça as possibilidades salvíficas destas confissões cristãs, não deixa de assinalar as suas carências nesta mesma ordem. Portanto, coligem-se os riscos acrescentados que os seus fiéis correm. Daí que, também para atalhar qualquer perigo de indiferentismo eclesial, o mesmo documento reitera a seguir que, de acordo com a vontade divina, somente a Igreja Católica de Cristo possui a plenitude dos meios da salvação. Unitate Redintegratio 3. Então, aqui não se trata, portanto, de falar de modo que tudo é muito bonito, que tem coisas que são iguais. Não, nós falamos de modo detalhado, com muito respeito, claro. Ordenação à Igreja, página 119. Não se trata aqui de qualquer tipo de incorporação, mas sim de uma ordenação genérica, uma espécie de tendência ou encaminhamento para a Igreja. Nesta categoria entram todos os que não receberam o Evangelho, em primeiro lugar, os judeus, povo das promessas de Deus, da antiga aliança com ele, depois os muçulmanos, religião monoteísta, e inclusivamente os que procuram Deus entre sombras. Depois, o concílio ensina que aqueles que praticam uma religião não cristã ou que nem sequer conhecem Deus podem conseguir a salvação, contudo, com duas condições. Quais são as condições que esses podem salvar-se? Ignorar sem culpa própria o Evangelho de Cristo e a sua Igreja e esforçarem-se por levarem uma vida reta, o que não se torna possível sem a graça de Deus, não atua de alguma maneira na alma desta pessoa. Aqui vale ler de novo, hein? Que eu queria ler porque é muito lindo e muito profundo. Contudo, duas condições para se salvar: ignorar sem culpa o próprio Evangelho de Cristo e a sua Igreja, e esforçarem-se por levar uma vida reta, o que não se torna possível sem a graça de se a graça de Deus não atua de alguma maneira na alma dessas pessoas, que é outro questionamento. E como como a graça pode agir nesses corações? Eu sempre digo, pelo mistério de Deus, pelo amor de Deus, que pode agir também através de nós, que essas pessoas podem ser tocadas até de modo inconsciente pela graça de Deus. Nós somos sacramentos de Cristo quando vivemos o Evangelho. É evidente que, ao faltarem-lhe os meios de santificação dados por Cristo, essas pessoas se expõem à desesperação final. Por isso, para promover a glória de Deus e a salvação de todos estes, a Igreja lembra do mandato do Senhor: pregai o Evangelho a toda criatura, procura zelosamente impulsionar as missões. Isso é muito importante não esquecer que nós somos chamados a evangelizar, para que Cristo possa ser conhecido, amado, sobretudo a partir do nosso testemunho de amor, de unidade, de perdão e de caridade plena.
o ecumenismo. A divisão entre os cristãos contradiz abertamente a vontade de Cristo. É um escândalo para o mundo e causa dano à causa santíssima da pregação do Evangelho a todos os homens. O Concílio Vaticano abre assim com estas razões graves o decreto Unitatis et Integratio, dedicado ao ecumenismo, quer dizer, ao restabelecimento da plena unidade visível de todos os batizados. Desgraçadamente, quase desde o princípio e devido a causas muito diversas, a única Igreja de Cristo sofreu dramáticas cisões de grupos de fiéis que a si mesmos se constituíram em igrejas ou comunidades cristãs. São duas as separações mais notáveis: a do Patriarcado de Constantinopla e igrejas afins ortodoxas no século XI, e a provocada pela chamada Reforma Protestante no século XVI. Até ao princípio do século XX, as relações, tanto com uns como com os outros, mantiveram-se pelo menos distantes, se não beligerantes. O ecumenismo, sobretudo desde o Concílio Vaticano II, conseguiu vencer profundas divergências históricas entre as distintas confissões cristãs e dar importantes passos em frente. Contudo, não é fácil conseguir a desejada unidade, visto que uma divisão tão prolongada, ainda que com a melhor vontade, não se consegue eliminar em poucos anos. Nestes últimos tempos, inclusivamente, junto com importantes avanços, também se produziram, se não retrocessos, pelo menos algumas paragens. O ecumenismo supõe um processo longo e laborioso diálogo com cada uma das confissões cristãs afastadas. Não nos separam questões meramente disciplinares, históricas ou de organização, mas de doutrina da fé. Por conseguinte, é preciso estudar bem os diversos pontos e a sua convergência possível, sem que nunca se possa consentir que se alcance a unidade com detrimento da verdade. É aí que está, né? O ecumenismo tem dificuldades, mas não pode tentar se solucionar sem procurar ir às questões doutrinais de fé para promover um estudo, um diálogo, retendo aquilo que é essencial. E o que é essencial são as questões de fé e de costumes também. Porque não podemos pensar que é só uma questão de histórica, de organização territorial, de organização disciplinar. Não, é uma questão também de uma compreensão de uma compreensão não plena sobre a missão, a pessoa de Cristo, sua esposa, a igreja e etc. Página 121. A unidade querida por Deus só se pode realizar com adesão comum ao conteúdo íntegro da fé revelada. Nesta matéria, uma solução de compromisso está em contradição com Deus, que é a verdade. No corpo de Cristo, que é caminho, verdade e vida, quem é que poderia considerar legítima uma reconciliação conseguida à custa da verdade? Dada por assente este princípio básico, o ecumenismo da Igreja apoia-se igualmente neste outro. Essa página aqui, que eu espero que os senhores estudem depois, diz assim, essa frase que diz, a unidade da única Igreja de Cristo, a unidade subsiste indefectível na Igreja Católica. Nós já estudamos subsiste? Não, subsiste.
A afirmação deste princípio, que não se opõe ao reconhecimento de que as outras confissões cristãs possuem algum valor de salvação, traz consigo estas duas consequências. Primeiro, não existe uma pluralidade de igrejas salvadoras igualmente válidas. Segundo, a Igreja de Cristo não é a soma ou a federação de todas as igrejas dispersas. Em suma, só pela Igreja Católica de Cristo, que é o meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios salutares. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, a cuja testa está Pedro, com o fim de constituir na terra um só corpo de Cristo. É necessário que a ela se incorporem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. A Igreja sente, como consequência ineludível da fidelidade da sua missão, o grave dever de atrair os cristãos separados à plenitude da verdade e da salvação de Cristo. Com respeito e apreço para com todos eles, e consciente de que, neste empenho ecumênico, tem primordial importância a oração, a penitência, o estudo, o diálogo e a colaboração. Eu vejo aqui nessa afirmação da CN, meu Deus, agora deu um branco. CN, peraí. Esse documento, a CN, é o Congregação para a Doutrina da Fé na carta Communionis Notio. Diz exatamente isso, que aqui tem uma importância. A oração, a penitência, eu coloco em hierarquia, entendo assim. A oração, porque sem rezar não dá. Sem ver o que Deus quer, sem entrar em comunhão com Deus, com Cristo, Senhor, no Espírito Santo. A penitência significa mortificar-se, significa pedir a Deus reparar o mal, rezar também como elemento para a conversão, o estudo sobre o tema, sobre as questões doutrinais, o diálogo e a colaboração. Colaborar juntos. Na página 122, o ecumenismo, caminho já irreversível para conseguir algum dia tão desejada unidade dos cristãos, não compete apenas à hierarquia da Igreja. Cada um dos fiéis deve aportar a sua contribuição para esta causa, a começar pela oração. É precisamente para isso que todos os anos tem lugar, de 18 a 25 de janeiro, o oitavário de orações pela unidade dos cristãos. É que esta oração é a alma da renovação ecumênica e da aspiração à unidade. Sobre ela se fundamenta e nela encontra a sua força tudo que o concílio define como diálogo. Aqui me deu um branco, não sei se nós fazemos em janeiro mesmo, e parece que sim. Mas depois eu vou ter vou estudar a parte um pouco do ecumenismo no Brasil, entre tantas coisas que falarei no curso. Mas aqui a oração de unidade pelos cristãos, semana de oração pela unidade dos cristãos. Espera aqui, vou ver aqui se tinha anotado. Só um minutinho aqui.
Meu minhas notas tá difícil aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, né, o CONIC, Semana de Oração. Bom, eu vou finalizar o tema aqui, se conseguir abrir, porque está com problema aqui no meu computador. O diálogo interreligioso, isso aqui é outro tema. O que seria o diálogo interreligioso? Na página 122. Enquanto o ecumenismo descreve os esforços em prol da unidade dos cristãos, todas as atividades em relação com as religiões não cristãs, baseadas no respeito mútuo, se identificam sobre a designação de diálogo interreligioso, que foi objeto da declaração Nostra Aetate do Concílio Vaticano II. Bom, aqui diz assim, vamos ver aqui. Promovido mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas, a celebração de oração pela unidade do cristã acontece em períodos diversos. No Brasil é diverso. No hemisfério norte, da onde o autor está falando desde de Espanha, o período tradicional é de 18 a 25 de janeiro. No hemisfério sul, celebramos a Semana de Oração no período de Pentecostes, como foi sugerido pelo movimento Fé e Ordem em 26. Vejam que é mais ou menos aquilo que eu queria dizer. Desse ano, é o período de 24 a 31 de maio de 2020, e o tema foi Gentileza pela Gentileza. Inseridos na passagem Atos 28:2, relatam que Paulo é gentilmente acolhido após um naufrágio. Depois nós podemos falar mais para frente disso, mas é aqui, né? Aqui nós celebramos na semana no período de Pentecostes. Então, o diálogo interreligioso não é mesmo que o ecumenismo, que as religiões não cristãs, judaísmo, islamismo e etc. A Igreja não pode deixar de pregar o Evangelho e a redenção salvadora de Cristo a todas as gentes. Este é sempre o mandato recebido dele. Contudo, isto não implica que ignore a existência de outras religiões e dos valores que trazem consigo. E aqui tem uma citação do Nostra Aetate. Exorta, por isso, seus filhos a que, com prudência e caridade, pelo diálogo e colaboração com os seguidores de outras religiões, dando o testemunho da vida e da fé cristã, reconheçam, conservem e promovam os bens espirituais e morais e os valores socioculturais que entre eles se encontram. Nós, os cristãos, temos de olhar com apreço para a religião judaica, entre todas as outras querida por Deus como o precedente histórico da vinda de Cristo, e que ele próprio praticou. Os judeus são, em carinhosa e ajustada expressão de João Paulo II, os nossos irmãos mais velhos. Se o caminho do ecumenismo é fatigante, mais difícil e íngreme se torna ainda o do diálogo com as religiões não cristãs. Este, perante os enormes diferenças doutrinais e culturais que existem, muitas vezes podem apenas versar sobre temas humanos comuns, a paz, a solidariedade, beneficência, etc. Mas isso mesmo já é valioso, devido aos muitos aspectos positivos que encerra. Entre estes, deve incluir-se o que, com a graça de Deus, a proximidade e o exemplo dos católicos facilitam a judeus, muçulmanos, budistas, hindus e outros o conhecimento de Cristo,
a conversão à fé e a incorporação na igreja. Eu espero que a leitura desse capítulo em 2 lições nos ajudaram a ver, sobretudo hoje, que mesmo quanto ao ecumenismo, quanto ao diálogo interreligioso, é uma coisa delicada, porque sempre temos que ter o cuidado, a caridade, mas ao mesmo tempo a caridade prudente, de saber que nós não estamos aqui a reconhecer que existe um só Deus, que tudo está bem. Não. Que nós sabemos que a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, possui todos os elementos de salvação e que nós sabemos que podemos colaborar com o nosso exemplo, mas não podemos reivindicar as verdades que compõem a nossa identidade católica, com muito amor e com muita caridade, pressupondo aquilo que já vimos, né? Que a graça de Deus também age no coração daqueles que não professam a fé cristã católica, mas que o caminho de unidade não significa um perder-se. Esse perder-se quer dizer deixar o que é próprio da identidade católica. Por isso aqui eu queria dizer que nós vamos parar por aqui hoje. Vocês terão um guia de estudo para poder compreender melhor isso, né? E esse guia de estudo também uma tarefa para vocês ir compondo o vosso conhecimento sobre o ecumenismo. E sempre um filme que eu deixo para que vocês possam ver mais ou menos sobre a outra religião, como aquele Retratos de Fé, esse documentário da cultura, mesmo que seja uma coisa singela, mas de ter contato, ouvir o outro numa entrevista, para poder sempre ter essa caridade de conhecer para amar, respeitar, sempre tendo os pontos firmes do amor, da unidade e da nossa identidade católica. Tá bom? Eu agradeço, peço desculpas porque não estou bem dos problemas respiratórios por causa do tempo, por causa das comorbidades, mas eu faço com muito amor. Fiquem bem, fiquem na paz, que Nossa Senhora cuide de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser, paz e bem.